Então, boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo vocês que chegaram até aqui, ficaram até o final do evento para prestigiar a gente, né, as meninas do Leme, a Adriana, que é diretora do Maria Tereza, e agradecer a Renata e a Chica, né, que montaram esse projeto belíssimo, né, que é o leite materno na escola, e a Adriana, né, que sensibilizou a sua equipe, que abriu as portas da sua unidade para que o leite materno na escola pudesse acontecer. Então, meninas, queria que vocês se apresentassem. Bom, boa tarde. Primeiramente, acho que é uma honra poder fazer parte desse momento tão especial. Sou diretora do SEI Maria Tereza há 10 anos já. Nós temos uma unidade com 210 crianças, né? Dentre essas 210, 88 bebês. Tá? Alô? Boa tarde. Meu nome é Renata. A Rafaela já apresentou. Eu sou antropóloga e mãe do Vicente. E mãe de mais alguém que está vindo, que eu ainda não sei quem é. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de poder contar um pouco sobre essa nossa experiência nos últimos 2 anos, como é que tem sido ser mãe lá no Maria Tereza e o que isso tem implicado para a gente, né, no projeto que a gente está construindo, falar um pouco sobre esses cruzamentos. Espero que seja um bate-papo muito legal para todo mundo. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou a Chica, Francisca, né, mas eu uso Chica. Sou mãe do Pedro e do João e agora eu sou mãe do Leme, que é a iniciativa que a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês. Obrigada, meninas. Então, vamos afastar um pouquinho. Então, agora elas vão contar um pouquinho como que nasceu o Leme, né, que é o projeto Leite Materno na Escola. Bom, eu vou começar tranquilo aqui, gente, eu estou de costas, tranquilo, desculpa. Bom, eu vou começar falando para vocês um pouquinho como é que essa história começou, né? Em 2016, a gente fez parte da primeira formação de CODAI, falando sobre a questão do aleitamento materno. No primeiro momento, eu vou dizer para vocês que, assim, estávamos eu e a cozinheira Fabi, que está na plateia também, e foi muito assustador, né? Assim, saber que esse treinamento a gente tinha que receber esse leite da mãe, mas como é que seria colocar isso em prática, como surgiu a pergunta no primeiro momento da manhã. Mas como, dentro de uma rotina tão louca, tão apertada, com profissionais tão reduzidos, a gente consegue dar conta disso, né? Então, no primeiro momento, foi muito assustador. Até que a gente, quando voltou para o SEI, sentamos, fizemos todo um estudo em cima e começamos a dar início nessa prática. Então, só para voltar um pouquinho antes ainda desse percurso, eu estou na área há 23 anos. Eu comecei na assistência social, que antigamente creche era da assistência social, não era da educação. Educação nós estamos há 14 anos, então nós ainda somos bebês na educação, né? E na minha época que eu comecei, eu jamais ouvi falar que uma mãe iria amamentar o filho na creche. Era lei que, assim, a criança, para ingressar no SEI, ela tinha que desmamar. Ela tinha que estar na mamadeira. Então, essa foi a minha realidade quando eu iniciei nesse trabalho. E aí, com as mudanças vão acontecendo, né? Graças a Deus, sempre para melhores, e a gente vai aprendendo, vai se revisitando e vai mudando a prática sempre para melhor. E aí a gente chegou nesse contexto de 2016, de se dar conta de que a gente ia fazer a questão do aleitamento materno. Então, o primeiro ano, no Maria Tereza, que foi em 2017, nós abrimos o espaço para as mães que quisessem, né, amamentar ou trazer. Eu não tive fórmula na unidade, eu tive mães que vieram amamentar, né, no primeiro momento. Então, como é que era isso? As mães foram chegando, e aí, assim, o processo foi muito engraçado. Para a gestão, para a cozinha, isso era muito tranquilo, isso era muito confortável, e tinha a questão com as mães que era assim, onde vai amamentar? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu passei por todos os processos que acredito que todas vocês vão passar. Então, não pode amamentar dentro da sala, gente. Como é que a criança vai, a mãe vai amamentar o bebê dentro da sala, o outro bebê que amamenta, a mãe não está, vai ver, vai passar vontade.
Como é que é isso? Então, a gente passou por todo esse processo de, olha, então, mãe, para amamentar você tem o direito, mas você tem que sair da sala. Então, tinha que ter o tal do canto, gente. Eu falo o tal do canto porque é uma coisa que virou uma brincadeira na unidade. E eu vivi um inferno de 1 ano. Aonde que vai ser esse canto? A escola ela é imensa, mas ela não tinha um canto específico que eu pudesse montar um canto de amamentação só para isso. E aquilo ficava me atormentando. E aí, assim, qual era o espaço que a mãe tinha direito? Lá dentro da enfermaria, assim ela quisesse, ou no refeitório, que fosse uma questão que ela pudesse ficar à vontade no refeitório dos bebês, que a gente tem 2. E isso foi fluindo. Mas o canto me perturbava. E eu falava, gente, tem que dar conta desse canto. E passei 1 ano angustiada, até que em 2018, a gente teve a surpresa de maior número de mães amamentando dentro do espaço, a questão de chegar aos primeiros leites para congelamento, que foi muito bacana, e isso foi crescendo absurdamente, e a gente começou a perceber as mudanças com as crianças, assim, comprovadamente. A criança que recebe o leite materno da mãe na escola, o índice de frequência dela é muito maior, a criança quase não adoece, o processo do acolhimento é mais tranquilo e comprovadamente. Eu falo pela experiência na minha escola. Tá? Então, e aí chegou a Renata, né, que depois ela vai dar o relato de vivência, de prática dela dentro da unidade, e ela vinha, mas puxa, por que tem que sair da sala? E ela sempre vinha com uma alfinetada, né? Mas por quê? E vinha esse porquê, e aquilo ia me angustiando, e ela me botava para refletir. E eu comecei a colocar assim, mas como assim? Né? Por que tem que ser assim? Que é isso, a gente vai se perguntando também. E aí, quando foi a transição de 2018, que foi quando ela entrou, que a gente começou nesse processo, que foi o primeiro selo que a gente concorreu. 2017 eu não concorri, a gente não se inscreveu, apesar de já começar a prática, mas como era tudo muito inicial, a gente não se atreveu. 2018 a gente começou as ações. E aí falei, não, acho que agora a gente tem condições de concorrer ao selo. Então, ali é a primeira foto do primeiro selo, e aqui já foi a segunda foto desse ano. A gente começou a amadurecer essa ideia dentro do espaço. Então, falar para vocês hoje assim, é tudo lindo e maravilhoso dentro da creche, tudo perfeito, e já agora não tenho mais o que fazer? Não. Isso é um processo contínuo, é um processo que a gente tem que abraçar a causa, é um processo que a gente tem que fazer uma rede, sim, de apoio junto às famílias, e que cabe, sim, à escola, porque nós estamos ali para educar. E as famílias vêm com muitas aflições, com muitos questionamentos e com muitas angústias. Uma delas é desmistificar para as mães que a mãe precisa tirar do peito para colocar na fórmula. Isso caiu por terra, né? Apesar de que ainda temos escolas que não aceitam leite materno na escola. E isso eu tive relato de prática, de vivências de mães me relatando isso na minha unidade. E eu não, a gente já tem uma formação desde 2016, isso já está na rede. E eu ainda defendi as escolas. Eu falei, talvez as escolas ainda não estão preparadas, e está chegando agora assustadoramente a quantidade de bebês para atendimento. Mas isso já é uma prática existente. Tá? Então, a gente deu seguimento. Com a chegada do selo, que foi em agosto do ano passado, foi quando a gente começou também a fazer, a Rê veio também junto com a escola, propor que a gente começasse a fazer algumas propostas de atendimento às famílias, rodas de conversas sobre aleitamento materno, para poder ir fortalecendo esta comunidade. Nós estamos inseridos num local muito privilegiado, eu fico no Butantã, próximo ao Hospital Universitário da USP, e aí a gente tem uma clientela bacana, são pessoas que são bem para frente, têm a mente muito aberta com essa questão sobre o aleitamento materno. Né? Eu falo que a gente, querendo ou não, é uma escola privilegiada no local onde a gente está inserido. E aí, em uma das reuniões que tivemos, a gente também convidou, a Renata convidou a Chica, que ela é uma militante, né, da amamentação, para vir também fazer um relato junto à escola. E foi quando a gente começou a conversar com as mães a respeito disso, junto com a comunidade. Então, não era só para as mães da escola, mas era para a comunidade. E aí foi quando, a partir dali, a Chica viu um potencial imenso da escola com relação a esse trabalho lindo que a gente vinha construindo, e foi quando ela propôs para a escola que a gente fizesse um vídeo para poder trabalhar as famílias que chegassem, contando como era trabalhar isso, o aleitamento dentro da escola.
E foi feito um primeiro vídeo, um presente que a escola recebeu da parte dela, muito carinhosamente, né? E, realmente, assim, a partir dali, a gente começou a criar ações com as famílias. E aí, a partir daí foi. A primeira, começar a pensar para o próximo ano como é que a gente trabalharia isso mais intensamente. Então, primeiramente, caiu por terra, dentro da escola, que era proibido amamentar somente fora da sala, não podia amamentar. E isso foi uma decisão, eu digo que, minha principalmente, que eu cheguei para os professores e falei, gente, isso não vai mais existir. Não tem por que existir. A mãe tem que amamentar onde ela quiser, onde ela se sentir à vontade. Se ela quiser amamentar dentro da sala, ela vai amamentar. Se ela quiser amamentar no parque, se ela quiser amamentar onde ela quiser. E, por fim, eu fiz um canto também da amamentação. Eu consegui ganhar um espaço dentro da escola, e onde eu consegui colocar uma poltrona para a mãe, que tem mãe que não se sente à vontade. Ou que o bebê é disperso, e ela prefere um cantinho. Também temos essa opção na escola. Só que se eu falar para vocês que ele não é usado, ele não é usado, ele está lá. Tá? E aí, foi quando as professoras se chocaram. Como assim? Mas como? A mãe vai amamentar? Que foi uma das angústias também levantada na plateia da manhã. Mas o bebê é lá, B2, a criança está em um acolhimento, a família está ali, o bebê vem, mama toda hora, depois a mãe vai embora, como é que eu fico? Foi um questionamento das minhas professoras também. E eu disse para elas, vocês vão ver o quanto vai ser significativo isso e o quanto vai favorecer esse acolhimento. E era o que acontecia, gente. Foi muito lindo. As meninas na sala com os pais, com as crianças, no primeiro momento, que a gente faz aberto o acolhimento. Então, assim, as crianças brincavam, aí o bebê ia lá, mamava na mãe, voltava a brincar. Era como se ele pedisse para a mãe, assim, uma permissão, você está me apresentando esse espaço novo, você está me favorecendo e está me dando esse acolhimento junto. E isso era confortável para ambas as partes. Então, o quanto isso repercutiu de positivo dentro da escola. E depois a gente sentando para conversar, facilitou muito o acolhimento. Foi muito positivo. Né? E as mães de se sentirem à vontade de amamentar onde elas quisessem. Então, isso foi assim, uma repercussão muito bacana. Hoje, a escola tem crianças de B2 ainda em aleitamento materno. Hoje, eu estava fazendo as contas junto com a cozinheira, relembrando. Hoje, atualmente, eu tenho ainda 18 bebês de B2 que recebem aleitamento materno. Tá? Então, assim, eles já iniciaram com a alimentação, mas ainda mantêm o leite da mãe. E tenho mães que não autorizam que eles tomem a fórmula na escola. E a mãe, ou ela vem amamentar, ou ela faz alguma substituição, mas ela não permite entrar com a fórmula. Tá? Então, assim, isso sempre... E esse trabalho só foi possível por conta de toda uma comunidade que também abraçou. Acreditamos e reconhecemos que a família é o referencial básico no mundo da criança, implicando a nós, profissionais do SEI, respeitar posturas educacionais da família e desenvolver ações conjuntas família e SEI que estimulem essa interação. A gente acredita muito na família, e a gente é um SEI super parceiro mesmo. A gente abre as portas à comunidade, os pais são bem-vindos, o café da manhã das crianças, quem dá para as crianças são os pais, não são os professores. A gente é um SEI parceiro. Nós não temos uma obrigação de manter um comitê de pais dentro da escola, onde a gente tem um comitê que os pais participam das decisões da escola também. Isso também é bem-vindo. E o pai e a mãe têm livre acesso à escola. Quando eles chegam, eles vão pegar a criança por qualquer motivo, eu não acompanho, gente. Eu abro a porta e falo, pode entrar. Porque eu acho que é isso, essa relação de confiança, essa relação de parceria é que faz ter sucesso nesse trabalho. Esse muro é um desenho assim, muito significativo e muito carinhoso que a gente tem bem na entrada do SEI. Então, a gente tem um pai artista que cooperou com a gente e participou dessa construção. Aquelas pegadinhas que estão dentro de um coração ali, que tem 4 pegadinhas, são dos gêmeos que estão aqui nesse painel bonito da abertura do seminário, que foi os pais também que participaram com os bebês. Então, aqui é tudo pegadinha dos bebês, gente, da escola. Os pais ajudaram a escola a pintar esse muro. Então, a escola ela faz desse processo da família um processo muito importante e participativo. Então, aqui foi a primeira reunião de acolhimento às famílias, que no final do ano de 2018. A gente recebeu, orientou, falou tudo sobre a questão do aleitamento, como que era essa rede de fortalecimento, que era um SEI parceiro,
E aí os pais tiveram uma participação bem significativa e estavam nos preparando para esse início do que ia começar 2019. Aqui é um momento muito especial, que junto com o Leme, a gente conseguiu trazer a médica pediatra do HU, junto com a enfermeira chefe do HU, que também coordena o banco de leite materno do HU, e elas fizeram uma aula de ordem às famílias. Foi muito significativo, foi um aprendizado único. Eu vou dizer para vocês que eu sou mãe de um rapazinho de 14 anos e que eu não pude amamentá-lo. Eu amamentei meu filho somente, infelizmente, por 13 dias. E meu filho é uma criança que ele tem as consequências até hoje por conta dessa falta desse leite materno. E quando eu assisti a ordenha, eu falo que eu choro toda vez, porque, assim, hoje no seminário eu já chorei de novo, porque quando a gente não tem a informação correta que me faltou há 14 anos atrás, eu prejudiquei meu filho. Então, hoje, como diretor, eu acho que eu tenho que levantar essa bandeira, eu tenho que vestir essa camisa e abraçar as famílias para que a gente não... Eu não gostaria que acontecesse com as crianças o que aconteceu comigo e com meu filho. Então, eu acho que esse também é um dos motivos que eu levanto a causa. Tá? Então, foi muito significativo esse momento para a gente também. Aqui a Fabi, que ela é a nossa cozinheira da escola, é uma pessoa muito especial, ela abraça com toda a causa, ela pega mãe por mãe, ela vai conversar com a mãe, ela orienta, porque lá a equipe ela tem essa liberdade. É o professor, é o cozinheiro, é a enfermeira, é o coordenador, é o diretor, é todo mundo junto. Todo mundo precisa se abraçar. Aqui também é a mãe dos gêmeos, né? São as fotos que, assim, as mães aqui dentro do berçário amamentando livremente, no conforto delas, tá? Aqui, pessoal, a escola ela faz um processo de incentivo às famílias da doação dos vidrinhos para que a gente possa fazer esse processo até sustentável com as famílias, né? Porque tem mãe que acha que é só o potinho que é comprado na farmácia. E a gente fez um trabalho com as famílias de mostrar que não. Então, o que é bacana? No primeiro momento, o Leme ajudou a escola também, os primeiros potinhos, as famílias trouxeram, e hoje, as famílias que utilizaram no decorrer do ano, eles agora estão trazendo de volta para a escola quem está deixando de utilizar, para a gente poder entregar para as próximas famílias no próximo ano. E quem vai fazer esse processo são as próprias famílias que passaram pelo processo desse ano. Tá? Então, isso é dar uma continuidade. Aqui é uma vivência na prática, de tudo isso que eu acabei de falar para vocês, e eu vou pedir para a Renata falar o relato dela, porque acho que ela, como mãe, é melhor do que eu para dizer como é que foi chegar no Sem Maria Tereza, como é que foi fazer parte desse processo de construção junto com a escola e de ter o filho dela que amamenta até hoje, estando no B2 ainda. Né, Rê? Vamos lá? Obrigada, Adri. Tanta coisa que vem na nossa cabeça agora, né? Pensar nesses 2 anos. E nessa relação que a gente foi construindo. Uma coisa que eu estava pensando, pensando em como começar, né, esse meu testemunho para vocês. Quando a gente fala do leite materno na escola, e não só do leite materno, acho que tem uma especificidade, tem uma coisa um pouco diferente, que é, para o leite materno estar dentro da escola, a mãe vem junto. Seja porque, enfim, vamos junto com os nossos peitos, ou para entrar, para entregar, para cumprir o protocolo, né, de assinar, deixar, olha, está aqui o meu leitinho, deixei tantos ml. De qualquer maneira, seja indo até a escola amamentar ou levando o leite ordenhado, quando a gente fala do leite materno na escola, a gente está falando de uma aproximação da família entrar na escola. Esse eu acho que é o meu primeiro testemunho, né? É de como que o leite materno transforma a comunidade escolar. Transforma a nossa relação. Transforma a relação das professoras com as mães, da cozinha com a sala de aula, da cozinha com as famílias, não é? Uma das pessoas que eu mais vejo lá na escola, agora nem tanto, porque eu não levo mais o leite, mas que eu mais vi no primeiro ano era a Fabi. A Fabi está aqui, né? Não é a Fabi, em algum lugar. A gente se via todos os dias, não é? É um outro tipo de relação. Olha, aqui está o leite. Olha, hoje eu venho amamentar, não precisa descongelar.
a gente se conhece. Eu conheço a escola do meu filho. Eu conheço a Adriana, eu conheço as professoras do meu filho, eu conheço as professoras que não são as professoras do meu filho, porque eu ficava lá. A gente passou por muitos processos, o Vicente e eu. Primeiro, ele era bem pequenininho, então teve o processo de acolhimento, e ele mamava fora da sala de aula ainda, enquanto eu estava lá. Depois eu comecei a mandar o leite. Então era um outro tipo de relação com a escola, era uma relação muito que passava muito pela Fabiana, né, por essa relação de estar lá, de estar no lactário, de chegar depois, quando eu ia buscar ele mamou, ele tomou leite, deu certo, sobrou, não sobrou. Essa angústia, que é também uma dificuldade do processo, para mim não foi uma coisa ruim. E eu espero que não tenha sido uma coisa ruim para vocês também, que respondiam as minhas perguntas o tempo todo. Era um outro vínculo que se estabelecia entre família e escola. E a gente conseguiu ver, ao longo desses 2 anos, que esse vínculo era muito mais poderoso do que a gente imaginava, porque nas últimas reuniões que a gente fez, essas rodas de conversa sobre amamentação, vieram, inclusive, pessoas que não eram da escola para ir lá conversar com a gente. Então, esse é o primeiro testemunho. Eu sou professora também, não sou professora de bebês de educação infantil, sou professora de bebês maiores, outro tipo de birra. Eu sou professora também, e eu sei que parte importante do nosso trabalho é a rotina, né? Então, talvez para muita gente possa parecer que esse meu testemunho não é o que vocês querem, né? A mãe dentro da escola, a mãe fazendo pergunta, a mãe na cozinha. Eu posso imaginar esse tipo de receio, mas eu quero não só oferecer esse testemunho, como defender essa experiência, porque ela foi muito legal para a gente. Hoje a gente tem um outro tipo de escola, né? A Adriana sempre conta para a gente como foi esse processo dela na educação infantil e essa transformação do ambiente escolar, quando ele deixa de ser só assistência e se torna um projeto educacional, não é? Ele entra para a educação infantil. E eu acho que quando a gente fala que a escola continua em transformação, e talvez a gente esteja testemunhando, nesses momentos, um outro tipo de relação entre família e escola. O que a gente entende, o que a gente quer como comunidade escolar? O que vocês, como professoras, querem, vocês, como diretoras, eu, como mãe, o que a gente espera de um SEI? Não é? Então, a primeira parte desse meu depoimento tem a ver com isso. O leite materno na escola transforma essas relações que a gente tem, não é, com SEI. Eu, enquanto mãe, o meu marido também, minha mãe também, todo mundo ia levar leite lá de vez em quando. A outra parte que eu queria falar, meu segundo testemunho, é sobre o papel do leite materno, né? E eu acho que aí sou eu tentando entender e pensando um pouco na experiência do Vicente. Como eu falei, a gente passou por vários momentos diferentes, então, mandando leite no primeiro momento. Depois, eu me mudei para perto da escola. Não foi totalmente coincidência. 5 minutos, só. Me mudei para perto da escola e para minha rotina ficou mais fácil parar de tirar o leite e ir para a escola amamentar. Então, a gente conversou. Como que eu posso fazer isso? Não, vai no horário que as crianças estão tomando leite, depois da soneca, porque fica mais ou menos, não mexe na rotina, né? Isso é um cuidado que a gente sempre teve, né? De não se atrapalhar. E eu entendo que a Adriana tem 210 crianças para cuidar, e não só o meu filho. Então, tem que ser bom, tem que funcionar. Não adianta ser um projeto só utópico, tem que ser um projeto funcional. Então, a gente criou uma nova rotina e falou, olha, pega ele na hora que estiver todo mundo acordando. Não sei se as professoras do B1 do ano passado estão aqui, mas passamos a Lorena, a Tânia, a Maiara, a gente passou por esse processo de pavor. Como é que eu pego ele para dar de mamar para ele a 1h da tarde? Como é que eu devolvo meu filho para a professora depois de amamentá-lo? Né? O que acontece? Será que ele fica? Será que ele não fica? E ele ficava, ele mamava, e tipo, quando ele começou a andar, ele mamava, tipo, descia do meu colo e dava tchauzinho e ia para a sala dele, assim, sabe? A nossa relação, a relação dele com a escola foi passando também pelo leite, não é? Então, em determinado momento, no final do ano passado, quando ele estava crescendo, ele já tinha mais de 1 ano, a relação dele com os colegas estava começando a se construir, não era uma relação só com o ambiente, eu parei de amamentar.
a 1h da tarde. Porque eles começaram a ir para o refeitório para tomar leite, e eu sabia que a relação dele não passava só pela escola, pela sala de aula, pela professora, por mim e pelo leite. Então eu falei, não, vamos mudar de novo essa rotina. Eu não preciso mais estar aí. Eu acho que ele quer participar da ida até o refeitório. E mais uma vez a gente mudou. Não é? Eu mudei a minha rotina e o Vicente começou a se inserir totalmente nas atividades escolares. No começo desse ano, B2, ele já conhecia a escola, inclusive estava com as mesmas professoras do ano passado, só que é um outro processo de adaptação, né? Primeiro, que tem as férias, segundo, porque é outra sala de aula, não são exatamente os mesmos colegas, os mesmos amiguinhos. Então, a criança no B2 ela também passa por um outro processo. E o Vicente mamou dentro da sala de aula, no começo do B2. E isso foi muito lindo de ver, muito lindo de viver, o quanto que ele ficava tranquilo, porque ele mamava dentro da sala de aula. Eu não ia lá no meio do período escolar, eu só consigo buscar meu filho na escola, mas aí eu conversei com a professora, ela deixava eu entrar, ele me levava sempre para o mesmo cantinho, e eu dava de mamar para ele na sala de aula. E esse processo, a adaptação dele no B2 foi quase imperceptível para a gente. Assim, ele ficava muito tranquilo na sala de aula. E quero começar a concluir, pensando na felicidade do nome desse selo, né? Ser Amigo do Peito. Foi uma ficha que caiu para mim, também pensando nessa apresentação, que eu acho que mais do que tudo, o ser amigo do peito faz sentido para a criança. O meu filho sabe que a escola dele é amiga do peito. Isso faz muita diferença para mim. Então, esse meu segundo testemunho tem a ver com a importância pedagógica do leite materno na escola. É importante para o processo de relação da criança com o ambiente escolar. E a Chica continua, vou passar a bola para ela, falando por que a gente quis expandir essa experiência e criar um leme. Criar o leme como uma iniciativa que pode ser realizada e queremos que seja realizada em outras unidades também. Então, para fechar, eu queria frisar essa importância, né? Que a escola seja percebida pela criança, que o SEI seja percebido pela criança como um amigo do peito, tem uma importância ímpar. Eu queria parabenizar a CODAI, agradecer pelo convite, parabenizar pela felicidade na escolha do nome do selo, né? Porque, além disso ser importante para a gente que acredita no aleitamento, além disso ser importante enquanto uma política pública para a cidade, de falar, nós queremos que as nossas escolas não sejam lugares de desmame, também é importante para a criança. A criança se reconhece melhor na escola quando ela pode mamar dentro da escola. Boa tarde, gente. De novo, é um prazer enorme estar aqui. Eu falo como ativista da amamentação, né? Assim, o meu lugar de fala é esse, eu sou ativista da amamentação, eu participo da Matrice, que é um grupo de apoio à amamentação que existe já há 14 anos. Enfim, quando a gente é ativista, né, de alguma coisa, deve ser porque a gente acredita nisso. De fato, eu acredito que a amamentação é alguma coisa que tem o poder de melhorar o mundo, né? Porque tem o poder de melhorar a saúde, tem o poder de melhorar o meio ambiente, porque a gente reduz o impacto ambiental, tem o poder de melhorar as relações afetivas e tem o poder o quê? De economizar dinheiro, gente, de melhorar o país, melhorar a economia das pessoas como indivíduos e do país, né? Porque economiza dinheiro de saúde pública, economiza o dinheiro do leite. Pensa aqui no município de São Paulo, o quanto que não se investe em lata de leite, o quanto que não poderia ser usado em outras coisas se a gente deixa de gastar esse dinheiro com a lata de leite. Pensa no impacto ambiental, como que faz, o que acontece para aquela lata de leite chegar ali na prateleira do supermercado? Começou com desmatamento, né? Começou com pasto, passou por um processo de industrialização, tem alumínio, tem o transporte ali no caminhão, é muita coisa envolvida no aleitamento. Então, quando a gente fala em ativismo, é porque a gente acredita realmente que isso possa fazer diferença. Então, é muito especial estar aqui, como ativista, falando sobre aleitamento materno dentro das escolas. Eu acho isso muito significativo, porque uma das coisas que a gente pensa dentro do ativismo do aleitamento materno é que o aleitamento materno, ele
faz bem para todo mundo, certo? Como acabei de falar, ele não é só uma questão que vai beneficiar aquele indivíduo, bebê, e aquela mãe, e vai beneficiar, porque é importante para a saúde de ambos, mas vai fazer bem para todo mundo. Só que, ao mesmo tempo, para que ele aconteça, ele precisa da ajuda de todo mundo. Uma mulher sozinha, sem a ajuda dos profissionais de saúde, sem a ajuda das instituições, inclusive da escola, que é o lugar que vai receber o bebê, essa mulher não vai conseguir chegar num aleitamento até os 2 anos, que é o que preconiza a Organização Mundial de Saúde. Então, a escola tem um papel muito importante. A gente está falando de 30 mil bebês, né, no município de São Paulo, menores de 1 ano. Gente, 30 mil bebês, ao poder que vocês têm de lutar pelo aleitamento, né? Então, assim, é muito especial estar aqui, porque é muito importante para mim essa causa, e eu acho que essa causa nesse espaço, ela faz muito sentido. E ela vem fazendo muito sentido desde que a gente começou a atuar ali dentro do Maria Tereza, né, esse convite da Renata e da Adriana para a gente começar a falar de aleitamento dentro do Maria Tereza, e essa construção minha e da Renata, do Leme, né, que a Renata surgiu com essa ideia no final do ano passado, falou, vamos fazer um projeto de aleitamento dentro das escolas. Isso tudo foi fazendo muito sentido. E aí a gente construiu o Leme, que é um programa de incentivo ao aleitamento materno dentro da escola, porque a gente entende que não é simples. A gente sabe que não é simples, a gente sabe que é um processo. E que, como todo processo que não é simples, precisa de ajuda. A gente, assim, é possível fazer isso sozinho? Mas assim como o aleitamento para aquela mulher vai ser muito mais difícil se ela estiver sozinha, construir uma cultura do aleitamento materno dentro da creche, porque a gente sabe que essa cultura não existe, ele vai ser muito mais fácil e mais razoável se ele for feito em conjunto. Então, a gente entende que o nosso papel da sociedade civil é apoiar também essa transformação de cultura. Então, por isso que a gente cria o Leme, né, para fazer essa transição de cultura, porque quando a gente troca o leite artificial pelo leite materno, a gente está falando de um monte de coisa. A gente não está falando só da mãe ali dentro da escola, a gente não está falando só do leite congelado. A gente está falando de afetos, a gente está falando de uma mudança da relação da escola com a família. A gente está falando de tudo aquilo que a gente acredita de aleitamento, tudo aquilo que a gente acredita daquele começo do bebê. A gente está falando de um monte de mudança. Então, a gente está falando de um processo um pouco mais complexo. E essa nossa experiência dentro do SEI Maria Tereza foi super interessante, porque a gente foi construindo algumas etapas desse processo, e a gente chegou num programa que a gente acha que faz sentido, que é um programa que atua no apoio com as famílias. A gente fez reuniões mensais com as famílias. A primeira reunião dentro da escola foi ainda na recepção, né? A gente ajudou ali, participou da recepção na creche. Aí depois a gente fez um workshop de ordenha, que foi super legal, porque a gente fala em levar o aleitamento, o leite congelado, mas como que a mãe leva o leite congelado? Ela precisa saber como aquilo funciona, né? Não basta saber que ela pode levar o leite congelado, ela precisa saber como que ela leva. Então a gente fez o workshop de ordenha, e a gente fez uma coisa que foi muito especial, que foi uma dinâmica com a equipe, para falar de aleitamento materno com a equipe. E foi uma dinâmica que a gente conversou sobre a história de aleitamento materno de cada uma dessas pessoas da equipe, porque todos nós temos uma história de aleitamento, né? Todos nós fomos ou não fomos amamentados, e todas essas histórias são histórias de amamentação. Então, foi uma dinâmica que a gente trouxe isso à tona para lembrar, que a amamentação é sobre todo mundo. 2, que as pessoas em torno, elas influenciam na história de amamentação. Então, o poder que todos vocês que estão ali, cuidando dos bebês, têm é enorme. Vocês podem transformar uma história de amamentação. Todo mundo. E esse é um recado que a gente acha importante de ser dado. E a gente queria convidar vocês para conhecer a nossa página, e a gente está deixando aqui também o e-mail, porque a gente gostaria de falar sobre quem tivesse interessado, para que a gente pudesse aplicar o programa no ano que vem. A gente está começando a falar sobre aplicar o programa no ano que vem.
Obrigada, meninas, pelo relato, obrigada pela iniciativa, né, de criar o projeto. E eu queria falar da importância dessas ações, né, das importâncias das ações macro que tem a CODAI, né, que a gente atinge um número maior de pessoas, das nutricionistas que estão no campo, que vão em cada unidade trabalhar e conseguem trabalhar com a diretora, conversar sobre aleitamento, e também da rede de apoio que se forma na escola, né, que é essencial, que atinge cada família e que faz diferença na vida de cada criança, né? Porque uma criança que é amamentada é a história daquela criança que está sendo construída ali, né, dentro da escola. Então, eu queria agradecer, a gente está com o tempo acabando, né, e a gente vai passar agora para a roda final, abrir para as perguntas para a plateia.